Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Uma boa tarde a todos. Vocês estão bem? Sexta-feira linda, ainda aqui está sol, está ensolarado. Um dia maravilhoso, típico de primavera para verão. Hoje, sexta-feira, nós temos tarefa na Casa Espírita Maria de Nazaré, consistente na palestra evangélica. Às 19h30, com o tema Fora da Caridade não há salvação. Aqui, pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, nós vamos fazer a palestra com outro tema, seja porque esse tema já proferimos palestra recentemente, seja porque para não ficar o mesmo da palestra presencial de daqui a pouco, que será proferida lá na Casa Espírita pelo nosso amigo João. Teríamos também o curso de apometria, que está suspenso, como nós sabemos, não é? Mas que, em princípio, a intenção é retomar o curso a partir de fevereiro do ano que vem, 2021. Que até lá nós esperamos que essa situação de isolamento social e de quarentena já esteja solucionada. Vamos aguardar. Então, por enquanto, nós ficamos na Casa Espírita com a tarefa apenas da palestra evangélica, todas as sextas-feiras. Por aqui nós vamos fazer então o tema que está contido no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, e os itens é o 14 e o 15, Desprendimento dos bens terrenos. A partir de domingo, nós vamos agora com uma nova palestrante, hein? A Arielle, aliás, está aqui conosco, não é, Arielle? É a Arielle. A Arielle é nossa companheira de dupla aos domingos nas palestras, não é? E não neste domingo, no próximo, nós estaremos lá proferindo palestra presencialmente. Mas já a partir deste domingo, ou seja, depois de amanhã, a Arielle é quem fará as palestras de domingo às 18 horas. Eu continuarei fazendo de sexta e de segunda. O Sérgio de terça e de quarta, e a Vânia e o João de quinta e de sábado. Então nós teremos a partir de domingo agora a nossa querida palestrante, amiga Arielle, que fará para nós a palestra, então estaremos todos aqui assistindo. Nós vamos então, agora mais em seguida, dar início à palestra, mas antes eu gostaria apenas de reiterar que a palestra que estamos proferindo aqui será gravada, poderá ser assistida depois aqui pelo Facebook, pela página do Facebook da Casa Espírita. Mas também depois será editada e vai estar no canal do Facebook, do YouTube, canal do YouTube também da Casa Espírita Maria de Nazaré. E eu pediria a vocês que procurassem, ao menos visualizar, porque já terão assistido aqui, mas visualizar e dar o like. E também enviar, compartilhar com amigos, parentes. Envia, compartilha para as pessoas das suas relações, para que também elas possam estar visualizando. E com isso, com o maior número de visualizações, possa chegar a mais pessoas. As palestras cujo objetivo é a divulgação da doutrina espírita, que é a maior coisa que a gente pode fazer pela doutrina espírita, não é? Então é isso. Agora vamos fazer uma oração e a gente já vai iniciar. Vamos orar juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, muita paz e muita luz. Esse é o tema, então, que vamos agora abordar, desprendimento dos bens terrenos. Para nós que somos espíritas, esse tema para nós não demanda maior dificuldade, porque o próprio Cristo já nos disse
e já nos esclareceu há 2000 anos, e ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ora, e o nosso reino? De qual mundo é? O Cristo já falou que o reino dele não é deste mundo. Bem, e o nosso? O nosso reino é de qual mundo? O Cristo disse que não é deste mundo. E o nosso é deste mundo? Aí é que tem que ver, não é? O Cristo disse que não é deste mundo, então o reino do Cristo é de qual mundo? Porque deste mundo ele falou que não é. É de qual mundo? O reino dele, evidentemente, é do reino de Deus. O reino dele é o reino de Deus e não o reino da terra, e não este mundo. Agora, cabe nós nos perguntarmos de qual reino, a qual reino nós pertencemos? Ao reino da terra ou ao reino de Deus? O tema do capítulo é servir a Deus e a Mamon. Né? E o Cristo diz que o reino dele não é daqui, mas é no reino de Deus. É preciso que saibamos, cada um de nós, que estamos encarnados, a que reino pertencemos. Não é? Porque é natural. Você vai tentar conquistar bens ao reino ao qual você pertence. É óbvio. Se você for de outro reino, você não vai conquistar bens aqui, porque aqui não é o seu reino. Então, não tem sentido, não tem lógica. Porque se o seu reino não é daqui, você não consegue conquistar os bens, ter a propriedade deles, tê-los para si, definitivamente. Porque quem é dono, quem é proprietário, é para sempre, não é por um tempinho só, não. Mas suponhamos que a pessoa esteja vivendo na ilusão da vida física e diga: não, eu sou daqui, eu sou desse mundo aqui é meu canto e eu sou daqui. Então eu vou viver a minha vida para conquistar o máximo de bens daqui. E é meu e de mim ninguém tira. É meu e de mim ninguém tira, porque é meu. Será? Será? Veja, a gente fala assim, não é? De mim ninguém tira. Eu vou contar para vocês um relato, não é um caso, é um relato, que um amigo meu me contou. Esse amigo meu era um médico. Ele contou que um colega dele, médico também, muito bem posicionado socialmente, não é? De posses grandes, né? E com casa na praia, um apartamento muito bom aqui, com aplicações financeiras, uma condição muito tranquila economicamente. Ele, a esposa e uma filha. Aconteceu que ele contraiu um câncer terrível, cujo tratamento não era barato, como nós sabemos, é caro. E aí, então, a esposa, visando salvar o marido, é lógico, foi usando o que tinha, vendendo o que tinha. Chegou no ponto que já não tinha mais nada, porque teve que se desfazer de tudo. E, no fim, o marido desencarnou do mesmo jeito. E ela, sem nem mais o apartamento onde morava, porque teve que vender até isso, não tinha mais onde morar, teve que alugar uma casinha de quarto e cozinha, num bairro da periferia, e passar a trabalhar de empregada doméstica. Não tem nenhum demérito nisso, mas é só para a gente explicar sobre o tema, que é desprendimento dos bens da terra. Porque a gente acha que as coisas são nossas, e aqui nada é nosso, é só usufruto. Nós apenas detemos a posse, mas não somos donos. E se nós insistirmos, ninguém tira de mim? Olha, de todo jeito a morte vai tirar. Porque ninguém vai conseguir levar os bens depois que morreu. Fica aqui. Aliás, nem o próprio corpo a gente leva, não é? Então, isso fica comprovado, com isso fica comprovado que nada daqui é nosso. Porque o que é nosso, ninguém tira. Se tira, não é nosso. O ladrão roubou, não é nosso.
Estelionatário passou a perna em nós, levou tudo. Não é nosso. Morreu, ficou aqui, não levou. Então não é nosso. Então, olha, se nada é nosso, tudo é de Deus, certo? Tudo é de Deus. Qual é a lógica da gente se prender aos bens? Eu não estou dizendo para pegar tudo, jogar fora e viver na mendicância, viver na dependência alheia. Não. Só estou dizendo, eu disse para não nos prendermos, não nos escravizarmos com os bens terrenos. Não há nenhum problema de a pessoa estudar, trabalhar, ter um patrimônio, não há problema. Eu disse escravizar, se prender. Aí é que é o problema. Porque aí você vive na ilusão. Você pode ter bens em abastança, não há problema. Desde que você saiba que os bens não lhe pertencem. São empréstimos de Deus para nós. Mas eu que trabalhei, esforço foi só meu. Será? E se Deus não tivesse dado saúde? E se Deus lhe tivesse concedido um corpo com deficiência mental, cerebral? Você não ia ter condição intelectual para estudar nem para nada. Então, é preciso ter humildade e saber que tudo que temos, que conquistamos, em parte poderá ser esforço nosso, porque em parte poderá não ser. Nós podemos receber uma herança, nós podemos ganhar na loteria, né? Mas poderá ser um esforço pessoal nosso, ok. Mas sabendo que essa conquista é empréstimo e que foi apenas uma experiência na matéria que estamos vivendo, mas não é nosso. E se é empréstimo e não é nosso, e portanto é de Deus, será que a gente não deve utilizar melhor esse empréstimo, também servindo aos irmãos, ainda que aquele nosso excesso? Agora, é preciso entender o seguinte, até por coerência, não é? Se é empréstimo, quer dizer que não nos pertence. Então, se é emprestado, a gente vai ter que devolver para quem é o dono, que eu emprestei de alguém. Então, vamos dizer que eu estou precisando de R$1.000, tá? Um exemplo. E eu não tenho, eu estou precisando demais da conta. E tem uma pessoa que é muito minha amiga, eu vou lá e peço para ele emprestado. Olha, eu estou precisando, você me empresta? Eu falo, não, eu te empresto, eu gosto de você, você é meu amigo, está aqui R$1.000. Olha, eu vou devolver para você daqui a um ano. Ok, daqui a um ano você me devolve, não tem problema. Bom, deu um ano, qual é o nosso dever? Devolver o dinheiro. E nós vamos ter que devolver. Não é? Porque esse empréstimo é Deus que fez para nós. Mas eu não quero devolver nada, eu vou ficar para mim, que Deus tem muito, eu não vou devolver. Bom, você, de todo jeito, você vai ter que devolver. Quando você for para o caixão, fica aqui. Mas vai ficar para o meu filho, pelo menos não vou deixar para ninguém, fica para o meu filho. Bom, se Deus permitir, né? Porque precisa entender isso também, se Deus permitir. Porque se não for da vontade de Deus, se não for Ele a criatura a viver a experiência da abastança, da riqueza que você está deixando na descendência para ele, na herança, não vai, porque se ele desencarnar antes, se alguém tomar dele, pode acontecer um monte de coisa. Nós podemos perder os bens, podem sair das nossas mãos por vários motivos, uma catástrofe, uma doença, não é? Então tem vários modos de gente, uma falência, pode acontecer uma falência, tem uma empresa enorme, ela vai falir, você não vai ter mais nada. Então como é que é nosso? Não é. Ora, então o que é interessante? Não é a questão de conquistar o bem, ou de ter o bem, ou ter pouco, ou ter muito. Isso depende de cada um também. Mas o que nós estamos falando aqui é ter desprendimento. Porque você pode ter muito e ser desprendido. Para você, isso não é a sua vida. Né? Você pode amanhã não ter e para você está tudo bem. Você tem, está tudo bem. Você não tem, está tudo bem também. E você vai ganhar de novo. Você vai trabalhar, vai ganhar de novo. Então, ser desprendido é nesse sentido. É de você não estar preso, não estar escravizado aos bens da matéria, aos bens da terra. E aí você tem um desprendimento. Não está falando para você dar tudo e ficar sem nada. É diferente daquela situação, da passagem bíblica, do homem rico que o homem rico foi lá conversar com Jesus para perguntar como é que
poderia fazer para conquistar o reino de Deus, né? E aí ele falou que fazia todas as coisas, seguia todas as regras, as leis mosaicas, ajudava, cuidava dos pais, do papá. E Jesus falou para ele que então estava tudo em ordem, que ok, que então agora, se ele quisesse dar um passo a mais, ele poderia dar tudo aos pobres e segui-lo, é outra coisa. Aí não é depois que você joga tudo fora e fica na ociosidade e na mendicância, não. Gente, Cristo chamou para segui-lo, você vai andar do lado do Cristo. Para que você precisa de dinheiro? Você está andando do lado do Cristo, você precisa de dinheiro para quê? Você tá diante de um sol, você está andando do lado de um sol. Você está andando do lado do maior tesouro, do maior patrimônio que tem na terra. E além da terra. Você vai pensar em dinheiro para quê? Para nada. É que nem a história da Marta, que ficava assoberbada de limpar a casa, né? E a Maria ficava lá, aos pés de Jesus, ouvindo tudo que ele estava fazendo. E Jesus falou para ela, Marta, você está preocupado com muitas coisas. Você está se desgastando com muitas coisas, quando uma só é necessária. A sua irmã está aqui. Ela está aproveitando. Ela está aproveitando a melhor parte. Então, nesse caso do homem rico, era outra situação. Era o homem rico largar o que tinha para andar do lado do Cristo. Porque quando a gente tem muito dinheiro, uma fortuna, né, você vai ter que despender uma boa parte do seu tempo para você cuidar, zelar, administrar esse dinheiro. E se você não andar com Cristo, você não vai ter esse tempo para cuidar da fortuna. Então Cristo falou, bom, se você vai andar comigo, você quer andar comigo? Você não quer o reino de Deus? Quero. Então você vai andar comigo, porque aí você vai conquistar o reino de Deus. Larga tudo, porque se você não largar, sua cabeça vai estar lá, você vai ter que se preocupar, toda hora vão te chamar, você vai ter que administrar, e andar comigo é incompatível. Então é outra coisa. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de desprendimento dos bens da terra. Agora, se a gente souber que o nosso reino é daqui, e se nós soubermos que o nosso reino é o reino de Deus, e nós soubermos que o reino de Deus é o reino do amor, nós vamos saber que nós somos espíritos, centelhas divinas, cujo nosso propósito é conquistar os bens do reino de Deus, que não são bens materiais, são bens espirituais, são bens morais, que nos levam ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso aprimoramento, para a gente cada vez mais que se aprimorar, dentro do campo da moralidade, da ética, da espiritualidade, da inteligência, conquistando com a moralidade e a inteligência a sabedoria, e via de consequência aumentando o amor em nós, nós vamos cada vez mais entrando na sintonia e na vibração de Deus. E quanto mais estivermos afinados com o Pai, na vibração do Pai, vibrando na sintonia do Pai cada vez mais nós vamos poder servir no reino de Deus. Nos tornarmos co-criadores com Deus, auxiliarmos o Pai na grande obra da sua criação, que é incomensurável. Nós estamos falando da Terra, mas a Terra, o nosso planeta, gente, está no sistema solar, nas bordas da Via Láctea. Por que está na borda? Porque quanto mais na borda, mais denso, mais material. Vamos pegar uma cidade. Quanto mais no centro, na região central, mais rica. Quanto mais na periferia, mais pobre. Quanto mais no centro da galáxia, mais rica em espírito, mais rica em moral, mais rica em inteligência. Quanto mais na borda, mais denso, mais material, mais pobre de ética, mais pobre de moralidade, mais pobre de inteligência. Por isso que temos que ocupar corpos materiais, corpos animais. Para, na experiência na matéria acoplada num corpo desse, a gente ir conquistando esses bens, esses patrimônios, que não são materiais. Mas aí é que é o problema, a gente encarna num corpo carnal e se confunde com ele. Esse é o ponto. A gente pensa que é o corpo. E olha no espelho e acha que é o corpo.
né? E fica olhando. Ai, mas eu tenho uma verruga, ai, eu sou bonito, eu sou feio. Mas aquilo ali é um corpo só. E o corpo vem conforme a nossa necessidade experiencial, que nós mesmos pleiteamos. Quando não, ela vem por uma imposição. E quando não ainda, mesmo sem o nosso consentimento, os nossos mentores decidem por nós, se nós não tivermos condições de deliberar. Mas muitas vezes é apenas o efeito de uma causa anterior. A pessoa vem pigarrenta, vem com problema de asma, problema respiratório. Aí, queira ou não queira, ela vem assim por conta da encarnação passada, onde que morreu de câncer de pulmão. Fumava demais, a Maria Fumaça, morreu de câncer de pulmão, e aí vem com deficiências no novo corpo físico. Aí não é questão de querer, é uma questão de padrão vibratório que vai levar a isso. Não tem saída. Não é que não tem saída. Via de regra, ocorre isso. Não é? Agora, fora daí, a gente avalia com o nosso mentor, ou nossos mentores, onde são os pontos ainda nos quais estamos falhando, que ainda não conquistamos os valores espirituais, onde precisamos melhorar. E aí então a gente vem numa encarnação, ou programamos uma, ou até às vezes duas, uma seguida da outra, não é? Em um determinado tempo, para a gente nos esforçar para conquistar. Porque, no nosso caso, a gente só consegue conquistar esses bens espirituais e morais aqui na Terra. Porque é no corpo onde a gente vai viver essa experiência. Porque fora do corpo a gente não consegue. Não é? Então, exemplificativamente, a pessoa, estando no mundo espiritual, ela consegue sentir o sabor da feijoada? Não, né? Aqui na Terra a gente consegue. Ok. Mas aí como é que você faz? Você consegue se conter só com um prato pequeno de feijoada ou você quer comer 2, 3 pratos? A Guru disse. Então, estou dando um exemplo bem assim. Só para a gente entender que as experiências no corpo, na dimensão espiritual, a gente não vai conseguir ter igual. Lá, claro que o espírito mais amadurecido não precisa da experiência no corpo mais, porque lá você vai conseguir evoluir muito mais enquanto espírito imortal. Mas, no nosso caso, que ainda somos espíritos primários, veja, o nosso etapa anterior é o mundo primitivo. Nós estamos no mundo de expiações e provas. Ora, se a gente está no mundo de expiações e provas, é porque a gente ainda está na rebarba, lá na periferia mesmo. E tanto que estamos mesmo. Nosso planeta está na periferia, no braço de Órion, já no finzinho da Via Láctea. Na beirada já, na beira para cair já. Agora, cada um de nós tem que se esforçar para melhorar, para cada vez crescer mais. E a gente está num momento exatamente de final de ciclo, de final de tempo, para a gente dar uma virada para uma nova etapa de evolução, onde ainda vamos precisar reencarnar em corpo animal. Mas nós, cada um de nós, constatará ao longo do tempo, no futuro, nesse novo período, nesse novo mundo de regeneração, até o seu final, porque nós estamos agora para iniciar um mundo de regeneração, não é? Mas até terminar e se transformar em mundo regenerado vai levar um tempo. Quanto tempo? Nós não sabemos. Nós não sabemos praticamente nada. Não sabemos quando a gente vai desencarnar. Nós não sabemos de nada. Nós estamos nas mãos de Deus em tudo. Nós não temos controle, gente, nós não temos controle sobre nada. Ah, mas eu controlo minha vida. Não controla. Você não controla. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Você não sabe nem se amanhã você vai estar encarnado. Nós não sabemos. A gente pode dormir hoje e amanhã acordar desencarnado. Eu não disse que a gente não tem controle mesmo, na verdade. A gente pensa que tem, mas nós não temos. Então nós estamos nas mãos de Deus o tempo todo. Nós precisamos confiar em Deus para tudo. Nós somos igual aquele bebezinho que depende da mãe e do pai para tudo.
Um bebezinho, para ele se alimentar, se não for a mãe e o pai ali, né? Trocar fralda, dar mamar, dar comida. Então leva um certo tempo para a gente conseguir ter o mínimo, né, de condições de conseguir andar com a própria perna. A gente não consegue ainda. Então nós somos ainda crianças, dependentes para tudo. Só confiar em Deus. Né? E o Cristo, nosso Mestre Jesus, o Cristo, espelha o pensamento de Deus, que é o nosso Criador, é o nosso Pai, é quem nos sustenta. Então, o que o Cristo falou, nós não podemos nem piscar para duvidar. E ele disse, o meu reino não é deste mundo. Ora, tanto Cristo como nós somos criaturas emanadas por Deus, somos centelhas. E ele disse, vós sois Deus, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, se o reino do Cristo é desse mundo, nós também não é. O nosso também não é. Ora, se o reino dele não é deste mundo, nós também não é, nós somos do reino dele, que é o reino de Deus, do reino do amor. Mas aí nós precisamos reencarnar no mundo terreno, viver em um corpo carnal, para ir vivendo as experiências no corpo carnal, tirar as lições, o aprendizado da experiência, e cada vez que a gente encarna, ter um aprendizado e um crescimento maior no campo da ética, no campo da moralidade, no campo da inteligência. Saber que o compromisso deve ser respeitado. O que a palavra contrata, tem que ser cumprido. Isso é uma questão de ética, de respeito. Que o que dói no outro, que faz mal para o outro, também a gente não pode fazer, porque também se nós estivéssemos no lugar dele, íamos sofrer. Então, respeitar o semelhante. Tudo aprendizado. O que é do outro é do outro. O que é nosso é nosso. Nós não vamos mexer no que não é nosso. Nós vamos respeitar os direitos alheios. Assim como a gente quer que as outras pessoas respeitem os nossos direitos. Nós queremos isso. Né? Agora há pouco, ali a minha esposa estava agora preocupada, né? E coisa. Se ela estiver ouvindo a palestra, ela vai apontar a cabeça aqui para dizer que é isso. Ela estava no WhatsApp aí, ela tinha resolvido uma questão lá, aí alguém entrou no WhatsApp dela e foi mandado um e-mail para ela fornecer um número dizendo que era da Samsung, não sei o quê, e ela, inocentemente, forneceu as informações que foram pedidas. Bom, e no fim, para resumir, era uma pessoa que estava tentando conseguir as senhas e os códigos dela do WhatsApp para depois usar os contatos dela e fazer coisa errada, né? Clonar o WhatsApp dela e tentar conseguir o que eles fazem mesmo. Normalmente, nesses casos, é alguém que está num presídio e clona o WhatsApp de alguém e começa a fazer coisa errada. Teve um depoimento que eu assisti agora há pouco, de uma pessoa, que aconteceu o seguinte. A pessoa clonou o WhatsApp da filha dessa senhora, e aí essa pessoa, que era uma pessoa que estava um bandido, né? Aí ele pegou, usando o WhatsApp da filha, clonado, entrou, telefonou pelo WhatsApp, telefonou para a mãe dessa menina, dizendo que ela estava sequestrada e que ia ser morta se não desse 300 mil. E ainda teve alguém lá no fundo, uma pessoa do sexo feminino, que deu uns gritos lá para fingir que era a filha. Aí ela desesperou. Foi no banco, não conseguiu os 300, conseguiu 30. E foi ao encontro, onde mandou ir numa esquina, tal, levar na mochila e entregar para um motoqueiro. O motoqueiro passou lá na hora, pegou a mochila com o dinheiro e levou os 30 mil dela. E não deram mais retorno. Porque, é claro, eles não estavam com a filha dela. Aí ela ficou mais apavorada ainda. Aí ela teve a ideia de telefonar para a filha, não pelo WhatsApp, mas pelo telefone normal, o celular dela. E a filha atendeu, estava na classe, na escola, estudando normal, sem saber de nada. E ela então percebeu que foi enganada e levaram o dinheiro dela. Então, vocês vejam
que a pessoa está no presídio, cumprindo pena por ter feito coisa errada. E lá de dentro, em vez de se preocupar, trabalhar para a sua regeneração, continua fazendo coisa errada. Continua fazendo coisa errada. É a nossa condição aqui na Terra. A gente reencarna nesse mundo porque a gente fez coisa errada, que é o mundo de expiações e provas. Se a gente fizesse tudo certinho, aprendesse tudo direitinho, não estava encarnando mais aqui. Estávamos encarnando em mundos regenerados, em mundos felizes. Não, nós estamos encarnando em mundos de expiações e provas. Por quê? Porque a gente fez coisa errada. Agora, o que nos cabe? Buscar a nossa regeneração. Buscar respeitar o direito do outro. Sermos éticos. Conquistar bens morais, nos campos morais, espirituais e da intelectualidade. E não fustigar, prejudicar o nosso irmão, o nosso semelhante. Passar a perna no outro, enganar, tudo por causa de dinheiro. Para ganhar mais dinheiro, ilegalmente, nesse caso. E para quê? Se nada é nosso, e ainda assim ainda está prejudicando alguém. Quando a pessoa vive a vida para ganhar dinheiro, mas pelo menos trabalhou sem desonestidade, está na ilusão, mas pelo menos está prejudicando ninguém. E agora, e quando ainda está na ilusão, ainda prejudicando o semelhante, piorou dobrado. Não é verdade? Então, a pessoa está errando duplamente na ilusão, que está conquistando um patrimônio real, quando não está, porque aqui nada é nosso. A gente precisa ter desprendimento, porque a gente vai ter que deixar uma hora. E ainda prejudicando o semelhante, enganando, nós vamos ter depois que cumprir, pagar um preço por isso. Porque tudo que nós fazemos volta para nós, até uma lei de causa e efeito. Lei do retorno, isso nem podemos esquecer. O que você faz de bom ou de ruim, volta para você. Ora, sendo assim, vamos fazer o bem, que é uma burrice fazer o mal. Porque se o mal volta depois para nós, e ainda bem que não volta na hora, né? Leva um tempo para voltar, porque senão a gente não assimila. Já pensou se fosse a lei de causa e efeito imediato? Você dava um tapa na pessoa e o tapa viesse em você na hora? Né? Mas não é assim, né? Que a gente está aqui é para o aprendizado. Todos nós. E quando se desfere um tapa em alguém, aquele que recebeu o tapa também precisava tomar o tapa. Tem isso também. Por que não foi outro, foi esse? Porque esse também estava endividado e precisava passar por violência. E nós fomos cometer a burrice de sermos o autor do escândalo na expressão bíblica. E aí nós vamos, ao mesmo tempo que nós vamos ajudar o outro a saldar a dívida, nós vamos endividar nós também, não ficar endividado. E nós vamos penar depois. Então a real é que, embora não haja problema de conquistarmos bens materiais, bens terrenos, o que a lição está ensinando para nós é que nós precisamos ter desprendimento, sabendo que nada é nosso, tudo é de Deus, e que nós somos meros usufrutuários, é empréstimo. E o que nós pudermos fazer, portanto, para ajudar, servir, esclarecer, amparar o irmão, no mínimo que seja, porque ninguém pode fazer pelo outro aquilo que cabe ao outro fazer, porque nós não podemos também pegar uma parte do que temos. Eu vou pegar 10 mil que eu tenho lá aplicado, um exemplo, e vou dar para aquele mendigo na rua, ver se ele se reergue. Ele não vai se reerguer, porque não é o tempo dele, não é assim também. Mas o que a gente puder fazer para ajudar, a gente fazer para ajudar. Então aquele que, por exemplo, é um empresário, se ele puder não demitir, não demitir. Se ele puder empregar mais pessoas, empregar, porque ele vai estar sustentando não só o empregado, como as pessoas que vivem na dependência familiar dele. Já está fazendo o retorno de dinheiro para a sociedade, para os irmãos, e ajudando. É como tantos empresários fazem. Não são todos que são honestos, não. Né? Antigamente, acontecia muito, hoje não é mais assim, mas antigamente acontecia muito, dos patrões, sequer pagarem os direitos trabalhistas dos empregados. Diziam que estavam recolhendo fundo de garantia, não estavam. Não pagavam hora extra, faziam o empregado trabalhar muitas horas e não pagava nada. Gente, hoje em dia a coisa está um pouco invertida. Hoje é o empregado que fala na Justiça do Trabalho que trabalhou em excesso, que o patrão não pagou, e inventa um monte de coisa, e aí é que é o problema. Então a coisa está invertida. De todo jeito está errado. Do errado de um jeito, errado do outro jeito. Porque se nos cabe ter ética, isso é totalmente antiético.
seja antigamente o patrão, seja agora o empregado, não importa. Porque esse empregado que está sendo antiético agora, ele foi o patrão antiético antes, continua errando. Quando ele veio agora como empregado para melhorar. E aí continua fazendo a mesma coisa que fazia antes. Só que agora está do outro lado, mas continua cometendo o mesmo erro. Mas a gente não reencarna para ficar errando. A gente reencarna para não errar, para acertar, para crescer. Não é? E não confundir a nossa condição de espírito com a nossa condição de encarnado. Na nossa condição carnal. E aí a gente agir conforme um espírito age, com desprendimento. Porque o espírito, para que ele vai querer ganhar dinheiro? Não tem porquê. Você veja como, às vezes, essa ilusão vai até na dimensão espiritual. Quantos espíritos que estão lá desencarnados? Estão desencarnados. Morreram, entre aspas, né? Estão no plano espiritual, só que, o que eles fazem? Eles voltam lá na casa deles, onde eles viviam quando estavam encarnados. Porque eles falam que a casa é deles. E ficam lá, montam guarda lá. E não deixam ninguém ficar em paz lá. Conheço vários casos assim. Que a pessoa está morando numa casa, uma perturbação danada. Vai fazer uma verificação, é o espírito de uma pessoa que foi dona da casa no passado. E ela continua iludida, achando que aquilo ali é dela. Então vocês vejam que a pessoa estava iludida enquanto encarnada e continua iludida agora que está desencarnado. Então a gente precisa sair da ilusão, da posse, da possessividade, de achar que as coisas da terra são nossas quando não são. Precisamos ter desprendimento. Porque quando você sabe que não é seu, você é desprendido, você desencarnou, ficou aí, ficou, não era seu mesmo. Ou se aprover ao Pai que você fique sem, ainda na encarnação, não era seu também. Você vai ter que viver a vida sem sofrer e continuar se esforçando para ter uma condição que for possível, mas sem o sofrimento. Porque muitas pessoas se suicidam. A empresa entra em falência, ela suicida, porque ela achava que aquilo ali era dela, então ficou sem. Ora, é uma questão de lógica. Se ficou sem, então já porque não era dela, era só um empréstimo. A pessoa não consegue viver assim, porque ela é presa aos bens terrenos. A lição nossa é desprender dos bens terrenos. Desprender e não ficar preso. Então essa é a nossa lição que a gente estuda aqui hoje. Ficamos por aqui agora, porque o tempo para nós já deu, não é? E nós vamos encerrando. Vamos fechar os olhos para a gente orar e finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Só desculpe eu ter passado um pouquinho do horário, que eu sei que alguns de vocês ainda vão lá para a Casa Espírita, embora vocês morem também em Poá, não é longe, Poá é tudo perto, né? Eu digo que aqui em Mogi é tudo perto, em Poá é mais perto ainda, então não gasta 10 minutos para chegar. De toda maneira, me despeço de vocês, um beijo no coração, e para mim, não é mais até domingo, é até segunda-feira, que domingo a gente vai estar com a Arielle. Fiquem com Deus, bom final de semana a todos.